Bom dia, meus queridos, graça e paz. Continuando os comentários de Mateus 24, aquelas 3 perguntas, que os discípulos fizeram a Jesus. Jesus vai responder mais 2 delas, agora do verso 15 até o verso 28. Mateus 24, 15 ao 28 diz o seguinte: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar água de casa ou alguma coisa de casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Meus queridos, nesta passagem bíblica, devemos entender algumas verdades preciosas. Em primeiro lugar, lembrem-se das 3 perguntas que os discípulos fizeram. Os discípulos, em particular, chegaram para Jesus e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. A destruição do templo, portanto, a destruição de Jerusalém, o que vai acontecer no ano 70. E que sinal haverá da tua vinda? Antes da vinda de Jesus, quais os sinais que haveriam de acontecer? E a consumação do século. Então eles fazem 3 perguntas e Jesus vai responder as 3 perguntas. Nós vimos isso ontem, uma parte. Agora Jesus diz: olha, quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Bom, isso havia acontecido antes de Cristo vir. Um rei lá, não vou entrar no contexto histórico, mas um rei foi lá e profanou o templo de Jerusalém. Eles entenderam que aquilo tinha sido o que Daniel tinha escrito, mas Jesus está dizendo que isso voltará a acontecer. O que de fato vai acontecer? No ano 70, o general Tito vem para Jerusalém, vai fazer uma destruição, vai profanar o templo de forma cruel. E Jesus está dizendo: quando isso acontecer, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Meus queridos, isso não cabe para a vinda de Jesus, como algumas pessoas pensam. Só cabe para a destruição de Jerusalém. Quando Jesus voltar, não vai dar tempo fugir para lugar nenhum. Não dá tempo, não importa. Então ele diz: quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar alguma coisa de casa. Não desça. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem. Por que Jesus diz isso? Meus queridos, aqui Jesus está falando da destruição de uma grande cidade. O general vem com seu exército, os soldados com a espada. As mulheres grávidas não conseguem correr. Ai delas, elas vão ser mortas. Vão ser vão ser atravessadas ao meio, e suas crianças, elas vão morrerem. As que amamentarem não conseguem correr também, vão ser despedaçadas. Foi isso que Jesus estava dizendo. E Jesus diz: olha, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por quê? O inverno rigorosíssimo na Palestina não dá para correr muito, você vai morrer de frio. E se for no sábado os judeus entendiam que só podiam dar 1000 passos, eles não podiam correr muito. 1000 passos, 1 quilômetro no máximo. 1 quilômetro e os soldados estavam lá. Por isso que Jesus diz: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Meus queridos, a destruição de Jerusalém no ano 70 foi algo cruel, terrível, sem nenhuma piedade. Jesus acabara de falar isso.
Então ele diz, olha, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que é que Jesus está dizendo? Que a tribulação que os judeus terão que passar no ano 70, também acontecerá uma tribulação antes da vinda dele. Jesus aqui mostra a tribulação que os judeus passam, que eles teriam que passar no ano 70, e a tribulação que o mundo sofrerá antes da vinda de Jesus. Ele fez como se fosse a mesma coisa. Ele pegou uma coisa e mostrou a outra. É difícil de entender isso? Não, não é difícil de entender. Jesus está respondendo 3 perguntas e ele responde 2 ao mesmo tempo. Ele responde 2. A destruição de Jerusalém e um pouquinho antes da sua vinda acontecerá grande tribulação. Quero lhe dizer uma coisa, meus queridos, assim como o povo judeu passou por uma tribulação imensa no ano 70, assim o mundo atravessará uma grande tribulação antes da vinda de Jesus. E Jesus está dizendo, se tais dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Graças a Deus por isso, que essa tribulação ela não vai ser demorada demais, porque caso contrário, ninguém escaparia. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ali, não acrediteis. Jesus está agora referindo-se à sua volta. Muitas pessoas se farão de Cristo, e querendo enganar a muitos. Ele diz, olha, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você não tem visto isso? Pessoas dizendo que tem curado e tem propagado nas mídias, na TV, e muitas pessoas têm seguido a muitos falsos profetas. Jesus disse que isso haveria de acontecer. E ele diz, vede que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou se o Cristo está no interior da casa, não acrediteis. Sabe por quê? Porque a vinda de Cristo será visível. Escute isso. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Meus queridos, a vinda de Jesus será de forma visível. Todo olho verá. Não precisa alguém dizer, olha, ele está ali ou acolá, não precisa acreditar, porque assim como nós olhamos para o relâmpago e todos veem o relâmpago, assim todos verão a vinda do Filho do Homem. Tá bom? Eu sei que há muitas pessoas que dizem, a vinda de Jesus vai ser em 2 etapas, outros em 3 etapas. Olha, vá pelo que a Bíblia diz, vá pelo que ela diz, tá bom? Do jeito que o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, todos veem, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. E Jesus vai falar um versículo muito interessante, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Esta expressão que ele termina aqui, essa segunda etapa, aonde o povo de Deus estiver, é onde os anjos vão lá buscar. Mas onde os não eleitos, os não escolhidos, ou aqueles que rejeitaram a Cristo estiver, também eles serão juntados, para terem que enfrentar o juízo final, tá bom? Bom, aqui nós temos esta segunda etapa, mas Jesus ainda vai falar de forma mais explícita sobre a vinda do Filho do Homem, e eu falarei na próxima oportunidade. Deus abençoe.